Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques desta segunda-feira. Frete está até 31% mais caro nas principais rotas do país, de acordo com o levantamento da consultoria Safras e Mercado. Ministério da Agricultura libera mais 42 registros de agroquímicos. E nesta edição, você vai ver o que muda na prática para o produtor rural brasileiro. Julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula deve ser adiado para agosto. Mercado piora a previsão de crescimento do PIB em 2019 e segue projetando queda nos juros. Tudo isso e mais agora. Mercado e Companhia já está no ar. O frete está até 31% mais caro nas principais rotas do país, de acordo com o levantamento da consultoria Safras e Mercado. O valor pago para o trecho que liga Cascavel até o porto de Paranaguá, no Paraná, saiu de R$ 95,00 para R$ 125,00 por tonelada. Apenas 2 dos 14 trechos pesquisados pela consultoria registraram desvalorização na cobrança logística. Um levantamento realizado na última semana pela consultoria Safras e Mercado apontou que o preço dos fretes está mais caro. Na semana do dia 12 até 19 de junho, houve elevação de até 31%. A alta foi verificada em trechos como o que liga Cascavel a Paranaguá, no Paraná, em que o frete subiu de R$ 95 para R$ 125,00 por tonelada. Entre Sorriso, em Mato Grosso, e Paranaguá, no Paraná, o preço passou de R$ 270 para R$ 300,00. De Dourados, em Mato Grosso do Sul, para Paranaguá, o frete atual saltou de R$ 135 para R$ 170,00 por tonelada. Entre Rio Verde, Goiás, e o Porto de Santos, o valor subiu de R$ 155 para R$ 200,00. De acordo com a consultoria, apenas 2 quedas foram registradas, nos trechos entre Passo Fundo e Rio Grande e Ijuí e Rio Grande, todos no Rio Grande do Sul. Ainda sobre frete, vale lembrar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, já divulgou a pauta para o segundo semestre, que inclui o julgamento da tabela de frete rodoviário. As ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tabelamento vão ser avaliadas no dia 4 de setembro. Enquanto isso, a tabela continua em vigor no Brasil. E agora a gente vai até o Rio Grande do Sul conversar com o consultor das Safras e Mercado, Evandro de Oliveira. Evandro, que vai trazer para a gente uma perspectiva do frete, já que tem os dados mais completos sobre este levantamento, que mostrou alta de até 31% nos preços pagos em algumas das principais rotas do país. Boa tarde, Evandro. Esse aumento se deve a quê, hein? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Basicamente, esse aumento se dá, né, nesse momento do mercado por conta aí do aumento da grande evolução aí da colheita do milho safrinha. A boa evolução que vem tendo no milho safrinha vem exercendo uma certa pressão sobre as cotações dos fretes, justamente por haver uma maior demanda por caminhões, tá? As notícias que têm sido divulgadas aí, né, que há uma grande fila de espera de caminhões, principalmente no estado do Paraná, o que significa que caminhões nas filas significa máquinas paradas no campo, e isso acaba podendo aí trazer pode prejudicar um pouco a qualidade desse milho. Essa longa espera é o que vem pode prejudicar aí a qualidade, tanto que esse choque de demanda que está tendo nos fretes por conta do milho exerce a pressão sobre os preços exatamente nesse período. Isso que explica esse aumento que a gente vê em relação à semana passada, porém a gente encontra esse mesmo aumento também há um ano atrás, que é basicamente como estavam os preços nos níveis que estão agora. Neste fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem no Twitter avaliando o Plano Safra. E ele escreveu: boas notícias para o campo, mas reconhecemos que os juros ainda estão altos no Brasil. A mensagem foi retuitada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
E olhando para esse cenário, será que há chance de corte na taxa básica de juros do Brasil e gerar algum tipo de impacto no agro? Vamos saber com Ademiro Vian, diretor-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio. Ademiro, que durante muitos anos esteve à frente da Febraban aqui no Brasil e tem larga experiência em crédito, né? Seja bem-vindo, Ademiro. Muito obrigado. Ademiro, para começar, este cenário do mercado que segue projetando corte na taxa básica de juros para o Brasil. Isto vai acontecer em 2019 e vai impactar o agro de qual maneira? Sim, vai acontecer e vai impactar o agro. Vai acontecer porque a inflação vem se mantendo dentro dos patamares já previstos e não há nenhuma sobressalto, nenhum movimento que possa desencadear aqui um aumento da inflação. Portanto, não tem nenhum repique de inflação, não tem nenhum repique de taxas de juros. Muitíssimo pelo contrário. A economia está caindo, ou seja, a produção, o PIB caindo, com previsão de queda do PIB, se reduz a taxa de juros. E aí vem o problema para a agricultura, porque já foi fixado agora no Plano Safra um aumento de 1 ponto percentual em média, comparativamente com o plano anterior, de aumento de taxas de juros. Por uma Selic de 6,5% que temos hoje, né, se você reduzir essa Selic para 5,75%, que é a previsão do Banco Central até o final de 2019, então se um grande produtor, por exemplo, ou um médio produtor que vai pagar uma taxa de juros de 7%, 8%, quando ele desconta 8%, desconta a inflação que vai ficar na faixa de 3%, 3,4%, a diferença é a taxa real de juros que ele está pagando. Portanto, neste Plano Safra, uma única categoria de produtores é que não vai pagar a taxa real de juros, diferentemente de todos os outros Planos Safras, que quase todos os produtores tinham uma taxa real de juros negativa. Agora estão todas positivas e muito positivas, até comparativa com alguns outros segmentos econômicos, como financiamento de veículos, de crédito consignado e outros tipos de financiamento. Em outras palavras, Ademiro, o que você está dizendo para a nossa audiência é que, se for confirmada a expectativa do mercado financeiro, que é de corte na taxa básica de juros da economia brasileira, as condições gerais do crédito rural anunciadas no Plano Safra na semana anterior vão ficar menos atrativas, menos interessantes para o produtor brasileiro? É isso que você está dizendo? Exatamente isso. Eu estou dizendo que naquele custo que foi divulgado agora, semana que passou, comparativamente com o que está se desenhando para uma taxa Selic de 5,75, teremos uma taxa de juros muito alta para o produtor rural lá no janeiro, fevereiro do ano que vem. Agora, o produtor que está te assistindo aqui no Canal Rural e que ainda vai tomar este crédito, prioritariamente a partir de julho, pode considerar avaliar outras alternativas disponíveis no mercado quando ele ouve o especialista dizendo que talvez o crédito rural vinculado ao Plano Safra não esteja sendo a melhor opção. Quais são as opções melhores que existem nesse cenário de previsão de queda de juros? Bom, falando para custeio o cenário é você buscar trocas, sistemas com cooperativas de produção, por exemplo, com barter, com um sistema de crédito via cooperativa de crédito, buscar outras formas de financiamento junto a esses outros entes do mercado. Sai mais barato, é isso que você está dizendo? Sai mais barato não só porque ele não deve olhar só taxas de juros. Porque dentro do financiamento de crédito rural, tem os que a gente chama, entre aspas aqui, penduricalhos, né? O banco vai te empurrar um seguro, não um seguro da lavoura, mas um seguro físico de pessoa, de morte ou de invalidez, etc. Vai te botar um custo de assistência técnica, vai te colocar uma previdência, um consórcio e vai te colocar aí uma cesta de produtos que você não precisa, mas ele vai vincular isso com o crédito. É proibido? É proibido. Mas é a prática de mercado e não tem uma fiscalização mais severa sobre isso. Então, acaba que no final, o custo efetivo total da operação, ele não vai sair 8%, vai sair 16%, 17%. E você consegue hoje no mercado livre taxas inferiores a isso. Por exemplo, com a taxa da LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, está saindo na faixa de 8,5% a 9,5% ao ano e não tem nenhum desses penduricalhos. Então, ele tem que avaliar taxas livres, bancárias mesmos, de cooperativas, sistema de trocas, produção, cooperativas de produção, sistema de troca com cooperativas.
e assim sucessivo. O governo liberou o registro de 42 defensivos agrícolas hoje. A medida está no Diário Oficial da União. Com a publicação, chega a 211 o número de produtos autorizados desde o início do ano. O Ministério da Agricultura informou que dos 42 defensivos registrados, apenas um produto traz o ingrediente ativo novo. Os demais são genéricos que já estavam presentes em outros produtos existentes no mercado. O objetivo do registro de produtos genéricos é baratear o preço dos defensivos, o que, na avaliação do Ministério, faz cair o custo de produção e, consequentemente, os preços dos alimentos para o consumidor brasileiro. Os 42 registros aprovados estavam há 4 anos na fila para a liberação. Com a publicação de hoje, chega a 211 o número de produtos autorizados desde o início do ano. E sobre os novos registros, a gente conversa agora com o Carlos Venâncio, que é coordenador-geral de agrotóxicos e afins no Ministério da Agricultura. Carlos Venâncio, muito boa tarde. Estes novos registros, eles vão contribuir de qual maneira para a agricultura brasileira? Explica para a gente, são novos produtos ou produtos já existentes no mercado? Boa tarde. São 41 produtos aí que já estavam no mercado e um produto à base de um ativo novo, né? Então, esses são produtos que já estavam no mercado há mais de 10 anos, então já passou o período de patente, e aí terminado o período de patente, outras empresas podem pleitear para comercializar esses produtos, e foi isso que aconteceu, né? Chegaram os genéricos no mercado, e com isso a gente tem um aumento na concorrência, a queda no preço desses produtos. Agora, e por outro lado, o ativo novo, né, que é importante também para a gente oferecer novas opções aí para o agricultor, opções para o controle de doenças que hoje são dificilmente controladas, nesse caso, o controle de plantas daninhas de difícil controle na cultura do arroz. Agora, diga pra gente, o telespectador que está em casa pode ficar um pouco confuso, né? São 42 registros, destes 42, 41 são de defensivos genéricos e apenas um é um registro de um novo produto. Explica o que são os defensivos genéricos e como eles vão impactar esse mercado aqui no Brasil. Bom, similarmente ao caso dos medicamentos, né? A gente tem um período de patente das substâncias, que é um período que a lei protege a inovação, a pessoa gasta uma quantia de dinheiro considerável, desenvolve um novo produto e durante aquele período de 10 a 20 anos ele pode comercializar esse produto sozinho. Terminado esse prazo, né, se a empresa apresentar o pedido de registro, cumprir as regras aí de Mapa Anvisa e Ibama, as outras empresas podem agora comercializar os produtos, né, à base dos ativos que antes eram comercializados por apenas uma empresa. Na prática, então, isso muda de qual forma a vida do produtor rural brasileiro que nos assiste? Diga pra gente qual é o impacto direto destes novos registros. Na pauta ele tem, no impacto direto é que ele tem novas empresas ofertando aquele produto e competindo por um mercado. Então, produto que antes a empresa poderia cobrar o preço que ela quisesse, né, porque ela estava sozinha no mercado, agora ela vai ter que concorrer com outras empresas, então a gente vê que nesses casos o preço do produto fica mais próximo do custo de produção. Então, a gente vê quedas sensíveis de preço. A gente teve um exemplo, por exemplo, de um produto que era comercializado a R$380 o litro para a cultura da manga e depois do registro dos genéricos, a mesma empresa comercializa ele por menos de R$100. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.